Agradeço ao professor Tadeu. Eu, por solicitação, eu passo a palavra ao doutor Alain Mansur, procurador da República, que vai ter que se retirar daqui a pouco. Só para conseguir terminar e já conseguir conciliar com o outro compromisso, em relação à eleição do Conselho Superior, de fato é algo complexo, porque houve o procedimento de apurar o caso, houve uma irregularidade comprovada, porque o Ministério Público só pode atuar em caso de franca ilegalidade. Se for uma questão de conveniência, não cabe ao Ministério Público. Se for uma questão de que seja possível do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, não cabe ao Ministério Público, só em caso de ilegalidade. Inicialmente foi verificado que existiu algo que foi ilegal, portanto a eleição teve que ser refeita. No segundo momento, não foi, no procedimento em curso, não foi comprovado, ao nosso ver, essa ilegalidade, por conta, e havia alguns aspectos peculiares, que havia necessidade de se marcar uma eleição, porque senão ia vencer o prazo do Conselho Superior, enfim, tinha alguns aspectos peculiares que impõem uma resolução rápida dessas eleições. E sabe que talvez não tenha sido ideal, mas não, no nosso ver, não houve ferimento naquele momento, com aquelas provas da ilegalidade naquele instante. Então, por isso, naquele momento não foi. Isso não fecha as portas para qualquer análise nesse momento posterior, mas com os documentos que a gente tinha naquele momento, que foi a segunda eleição do Conselho Superior, que eu acho que foi em março de 2012, não se tinha nada que pudesse impor uma atitude que fosse ilegal. Existia uma briga interna muito grande, que os senhores sabem exatamente, os questionamentos internos, brigas internas do IFPA eram muito pesadas, para falar o mínimo. Então, isso, na verdade, além das disputas políticas internas, não se conseguiu vislumbrar naquele momento uma ilegalidade. Naquele momento, não que não se possa depois cotejar o que se tem atualmente com aquela decisão, mas naquele momento não se tinha documentos suficientes, até porque a instrução criminal ainda estava em curso, então não tinha sido terminada a instrução do processo criminal. Por isso que foi essa a decisão, e a questão da conveniência do momento das eleições, de certa forma, era do reitor, porque ele tinha essa avaliação e a premissa de se fazer uma novas eleições. Por isso que é sempre, para quem da área jurídica sabe que a justiça só pode atuar em caso de ilegalidades. O que é discricionário, o que é conveniência e oportunidade, fica a critério daquela pessoa que é eleita, tanto administrador de uma cidade quanto administrador de uma instituição federal. Agora, todos os casos de ilegalidade que, ao decorrer desse ano, foram comprovados, os senhores sabem muito bem quais foram, até porque o Ministério Público Federal fez questão de divulgar toda a apuração, depois que ela foi concluída, para evitar qualquer risco de vazamento. Então, todas as ilegalidades, que não foram poucas, os senhores sabem exatamente, até porque foi apresentado na denúncia, com bastante nível de complexidade, foi apresentado pelo Ministério Público Federal à sociedade acadêmica e a todos os cidadãos. Então, quer dizer, nesse ano o IFPA foi algo bastante complexo de apuração, tanto que redundou na área criminal, na prisão do reitor e de diversos diretores. Quer dizer, não foi um trabalho pequeno, foi um trabalho bastante grande e de bastante tempo de apuração. Em relação ao processo criminal, o processo criminal está caminhando, está andando, como qualquer processo criminal, principalmente esse que envolve mais de 10 pessoas, cerca de 10 pessoas do polo passivo da ação criminal, da denúncia. Portanto, é um processo que, pelas formalidades, pelos direitos e garantias previstos na Constituição, eles andam de uma forma não tão ágil para quem vê de fora, mas eles sim estão caminhando, e defesas estão sendo apresentadas, testemunhas serão ouvidas, o processo caminha de forma regular na área criminal. Em relação
estudantes pagarem por alimentação. Algum professor fez alguma observação, quer dizer, não existe até onde nós temos conhecimento, não existe nenhuma obrigação do Instituto Federal de Educação, como a Universidade Federal do Pará ou outra instituição de nível técnico superior, de fornecer gratuitamente essa alimentação. Existe sim essa autonomia para a própria instituição verificar, e existem projetos do próprio Ministério para fomentar que isso seja feito de uma forma pelo menos bastante subsidiada para os alunos. Mas, diferentemente da merenda escolar para crianças de escolas, enfim, não existe essa implementação, não existe um recurso específico para isso, né? Agora, é sempre conveniente e importante que que se permita de uma forma cada vez maior essa universalização também da alimentação de uma forma, se possivelmente de graça, ou pelo menos bastante subsidiada. Então não existe uma obrigatoriedade legal, mas a própria instituição tem o dever de buscar instrumentos para conseguir facilitar o acesso dos estudantes a essa alimentação. E a questão das bolsas também é uma avaliação interna, quer dizer, não existe assim, não. Existem parâmetros legais, quer dizer, obviamente não se pode dar uma bolsa para quem não tem nenhum vínculo àquela instituição, porque senão isso é crime, né? Enfim. E até se tirando dos estudantes, quando se dá uma bolsa para quem é de fora, se tira a possibilidade de diversos estudantes receberem aquela bolsa, né? Mas existem os parâmetros legais e outros são estrutura e regulamentação do IFPA, mas que, ao ver o Ministério Público, nenhum desses parâmetros foi construído internamente, nenhum de legalidade estavam sendo cumpridos. Em referência a uma fala do professor aqui, falando da importância do IFPA ser referência, eu acredito sim que a instituição tem, em pouco tempo, em curto espaço de tempo, não sei por quantos dias ou quantos meses, mas acredito que brevemente o IFPA vai conseguir tomar pé da sua situação e fazer com que a instituição sim seja referência nacional, professor. Então é um anseio que a comunidade acadêmica tem, os estudantes têm, quem passa pelo IFPA como estudante ou como professor que tem um vínculo permanente ao IFPA como servidores. Então, acredito que o IFPA tem todas as condições técnicas e de conhecimento de se tornar e de ser mais ainda essa referência estadual e uma referência nacional. Por isso que eu sempre até chego aqui, provoco um pouco as pessoas para não perder, apesar das dificuldades, apesar das ilegalidades que foram cometidas e que já estão sendo apuradas, apesar de toda a tensão que ocorre, não perderem essa sensibilidade de fazer o IFPA cada vez maior. Quer dizer, a instituição que a sociedade deposita de recursos e espera um retorno, o que a sociedade deposita de esperança no IFPA é muito grande. Então, é obrigação de todos fazer com que instituições como o IFPA, como o UFPA, como a UFRA, que são produtoras de conhecimento aqui no nosso Estado, que elas consigam sim serem cada vez mais referência nacional e formarem conhecedores, formarem pessoas técnicas com conhecimento e formarem, acima de tudo, cidadãos que em breve estarão ali na frente do IFPA e à frente de diversos outros áreas de conhecimento e de poder do Estado do Pará. Então, essa capacidade é importante que a gente não perca e que a gente sempre se valorize o IFPA e saiba que o IFPA, o Instituto Técnico de Educação do Pará, é muito maior do que qualquer problema que possa ter acontecido nele. Então, essa provocação para que sempre se valorize muito mais esse ensino técnico, que a gente possa estar, em breve espaço de tempo, colocando projetos aí de vanguarda, projetos técnicos, que a notícia no jornal do IFPA em pouco tempo seja de destaque dos professores, servidores e alunos na produção do conhecimento aqui no Estado do Pará. Obrigado. Bem, mais uma vez, agradeço aí a plenária. Bem, pelo que foi colocado, eu vejo que o professor Tadeu solicitou aí que a gente faça alguma... Agradeço aí ao doutor Alan. Bem,
nós acreditamos que realmente a gente tem muita coisa para colocar, né? Que se nós formos listar todos os problemas, o pessoal deve saber, né? Começou ali o pessoal falar alguma coisa sobre os problemas do Instituto, principalmente em questões administrativas, né? O que diz respeito à regularização dos atos, né? De gestão. Então, no tempo que eu passei no Conselho Superior, a gente verificou que realmente uma gestão, como havia sendo feito pelo professor Edson Ari, ou seja, uma administração pautada no clientelismo, como eu já falei aqui, na ameaça a servidores, tanto que dá para perceber que todos os eventos e fóruns que são promovidos, tanto pelo Sinasep como por outras entidades, dificilmente nós temos assim uma grande participação dos servidores, mesmo porque alguns dizem para a gente que tem medo de retaliação e tal, eles estão acostumados há 30 anos sofrer retaliação de gestores, ameaças para não participar e tem medo de se expor. Dentro do Conselho Superior, no qual eu fiz parte, né, o professor Tadeu também fez parte como conselheiro e outros aqui presentes. Então, nós tínhamos, inclusive, alguns convênios. Eu acredito que o professor Hélio, o professor poderia verificar, inclusive, convênio com entidades, do qual não foi apresentado nenhum documento para o Conselho. Essa era uma prática do professor Edson Ari, levava a pauta para o Conselho e não apresentava documento, principalmente quando fazia parte de convênio com entidades como o Boy. Então, onde tem cursos que não foram, o termo de parceria, o convênio, não foi apresentado ao Conselho para aprovação. Inclusive, se for buscar a ata, tem protesto meu lá dentro, contra essa aprovação. Eu acredito que isso deve ser feito um processo administrativo, porque muitas das vezes pode ser que tenha sido detectada essa problemática, que com certeza deve ter vindo à tona, cursos irregulares ministrados dentro da entidade, fora da instituição, sem nenhumas condições, sem laboratório, sem nada. E se for buscar as atas da reunião do Conselho, eu mesmo me coloquei posicionando contra, cobrando documento da reitoria e do Conselho Superior, e nunca chegou esse documento. E as atas também não eram aprovadas. Então, eu acredito que uma das ações do professor é abrir novos processos administrativos contra esses gestores. Não só aquelas que tem no Ministério Público que nós temos conhecimento, mas existem muitas outras que, para ser saneado, se for só simplesmente saneado o problema, e vai ser um tapa-buraco do professor que deixou aí responsavelmente, não só ele, mas alguns diretores de campo também, tá? Que vários atos, até como gestores, pró-reitores que assumiram na época, outras direções, que existem atos que precisam ser abertos processos administrativos. Porque o professor já falou várias vezes que não veio aqui para punir ninguém, mas eu acho que o interventor ele também tem que apurar responsabilidades, abrindo processos administrativos e punindo aqueles responsáveis. Mesmo porque, se não fizer isso, fica parecendo que todos nós que não estamos envolvidos nessa irregularidade também somos responsáveis por esses atos. E eu não sou responsável por nenhum ato irregular no período que eu fiz parte do Conselho Superior, entendeu? Porque muitas das vezes foi questão de ser colocado em ata que eu era contra essas atitudes irregulares do reitor e outros diretores. Então são poucos professores que têm a coragem de vir se expor, vir dar a cara a tapa aqui, de falar sobre, denunciar, que a gente tem feito isso há muitos anos. Então a gente espera que a postura da reitoria, a postura dos pró-reitores que vieram, sejam também essa. Não só de tapar buraco, mas também de denunciar irregularidades, abrir sindicância e processo administrativo disciplinar contra essas pessoas que cometeram esses atos. Porque para que não ocorra de pessoas inocentes ou todos os servidores administrativos que não estão envolvidos paguem e carreguem essa carga que não é deles, que não é nossa. Então a gente precisa sim que sejam dados nomes aos bois, okay? Para que a gente não passe para essa situação de ter que ser chamado de bandido aí fora, quando que nós não somos bandidos. Tá? Então é isso que eu tenho a falar. Eu acredito que o professor lá, o Arquimedes, colocou muito bem a preocupação sobre vários pontos aí que foram colocados aqui. Realmente isso é verdade. Alguns atos. Então a gente tem muita coisa assim para falar, para citar os conselhos. O Conselho Superior não tem nem regimento.
os campi não têm regimento interno, não tem as comissões que são necessárias, não tem conselho diretor. Então, mas essas questões que foram colocadas aqui, se for a intervenção que for tomar todas as providências para regularizar todos os problemas, como o professor Reginaldo colocou, vocês vão sair daqui a 8 anos. Okay? Então é importante que se coloquem prioridades para que os problemas sejam resolvidos e faça a eleição o mais breve possível. Porque nós acreditamos que existem sim pessoas competentes, responsáveis e éticas dentro da instituição que podem assumir essa responsabilidade de tomar essas providências e colocar a instituição na linha. Okay? Se nós formos dizer que nós não somos capazes, nós vamos estar assumindo aqui e dando atestado de incompetência. Okay? Achar que são pessoas externas à instituição e que têm competência de tomar as providências e organizar a instituição. As pessoas, como o Alain Mansur colocou aqui, como ele colocou, não existe dúvida nenhuma sobre o envolvimento daquelas pessoas que foram denunciadas ao Ministério, à Justiça, que estão respondendo o processo administrativo disciplinar. Até mesmo porque nós que fazemos parte da instituição há anos, conhecemos essas pessoas. E por mais que a Justiça, que muitas das vezes acaba absolvendo algumas pessoas, mas a comunidade sabe do comportamento, sabe da postura, e no mínimo são posturas que não são posturas ideais para o servidor público. Então é isso que eu tenho que colocar. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Então, novamente, boa tarde. E, assim, o convite para participar dessa audiência foi muito importante, porque aqui a gente conseguiu ultrapassar, ser esclarecido, né, algumas coisas que antes ainda estão, na verdade, né, precisando ser esclarecidas, e que é possível, a partir de agora, tomar uma atitude ainda maior para a gente tentar aí resolver alguns problemas do Instituto Federal. A própria questão que a Federação Paraense já estava atuando dentro do Campus Belém, depois de diversas conversas com a assistente social, era a questão da regulamentação das diferentes bolsas que tem dentro do Instituto, e que aí nunca houve, né, um movimento que pudesse aí criar uma nova realidade dentro do Instituto. E eu acho que agora, com o comprometimento do reitor, o reitor Hélio, né, de iniciar uma nova era, pode ter certeza que o movimento só vai se expandir, porque é uma reivindicação em massa dos estudantes ter um acesso democrático à questão da assistência estudantil, e que seja contratados imediatamente, né? Eu sei que, já que o problema não é quantidade de recurso, então é urgente aí a contratação de assistentes sociais para todos os campos do Instituto Federal, para a gente aí poder estar atendendo aos estudantes realmente que precisam, e que hoje, infelizmente, a gente se encontra aí na situação que está. E a própria questão da gente estar podendo aí ter um esclarecimento sobre a questão das atividades enquanto gestão dentro do Instituto, né? A própria questão do Conselho Superior, que houve uma reunião, como falaram aqui, infelizmente os estudantes que são titulares, 75% dos 4, né, 3 não participaram da reunião, o que infelizmente é uma perda considerável aí, porque a demanda estudantil é muito grande. Eu citei a questão dos estudantes que trabalham no termo antigo, né, foram contratados por algum departamento para estar auxiliando. Não foi falado que era ilegal para eles e trabalharam. E foi eu acho que em todos os campos isso deve ter ocorrido, né? Porque foi uma coisa que não foi passada para a comunidade, a questão que estava sendo construída uma regulamentação, e que os estudantes chegaram conosco
contestando, né, o que havia acontecido, porque vários ficaram sem receber, né, o auxílio que eles recebiam, e que hoje a gente pode ter uma resposta aí bem clara para eles, e que hoje é possível construir aí uma nova política de assistência estudantil que com certeza todos os estudantes vão entender que é o caminho mais viável, e o movimento aí vai ser construído para a gente acelerar esse processo, para não ficar uma questão burocrática, né? Então o reitor pode aí, já está preparado aí para ouvir aí os estudantes chegarem até a porta da reitoria, para estarem cobrando aí soluções urgentes para vários problemas que tem hoje dentro do Instituto, para que essa intervenção seja um diferencial para a conquista de uma nova era dentro do Instituto Federal, e que a gente possa aí trazer uma nova realidade que está precisando muito dentro do nosso Instituto. Porque, como o professor de Castanhal falou, infelizmente, né, a gente luta por 10% do PIB para a educação, o que não é nenhum absurdo, porque países como Venezuela, Cuba, França destinam 10% do PIB para a educação. E aqui no Brasil a gente precisa conquistar precisa tomar para si essa ideia, porque sem educação, podem ter certeza, a juventude vai novamente se perder, como várias gerações se perderam aí no mundo da criminalidade, no mundo do desemprego, e só uma educação de qualidade pode trazer novas perspectivas para a juventude, e essa é a nossa luta. Infelizmente ainda não há 10% do PIB, então, mas é possível aí construir um bom instituto com o recurso que a gente tem hoje, construir aí um instituto realmente de ciência, que atue na tecnologia e que tenha educação aí de altíssima qualidade para atender a comunidade acadêmica e atender esses estudantes aí que estão tão ansiosos por ter uma nova realidade dentro do IFPA. Obrigado.